Olá pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Dizem que agora o ano começa de verdade. Olha só, vamos lá. Semana passada ainda, quinta ou sexta, não lembro, saiu aquela resolução da ONU que condenou a invasão russa ao território da Ucrânia. O Brasil assinou esta resolução, mas conseguiu incluir um artigo na resolução de um necessário cessar-fogo, cessar hostilidades imediatamente e abrir negociação. É importante isso, porque assim, o Brasil tem uma tradição diplomática de que os territórios têm que ser respeitados. Então, criticar a invasão da Rússia não foge do padrão do Itamaraty. Mas é importante ter colocado isso, porque efetivamente, eu já falei isso aqui algumas vezes, o governo do Brasil, o governo Lula, colocou este tema em discussão no mundo, coisa que não vinha acontecendo. Por exemplo, a China, que até agora não se manifestava, pediu também um cessar-fogo. E o Lula vai estar lá em março. E com certeza vai tratar com a China, além de questões comerciais e tal, vai tratar com a China também esta questão. Além dos BRICS, enfim, vai tratar de várias coisas, mas essas questões serão tratadas. Lembrando que essas resoluções têm um histórico horroroso na ONU de não serem cumpridas. Por exemplo, os Estados Unidos já descumpriram, eu acho que dezenas, eu acho que já passou de dezena, de resoluções dizendo que ele tem que parar com o bloqueio a Cuba. E ele simplesmente aprova lá a resolução e ele para a ONU. Israel também tem, se não dezena próximo disso, resoluções dizendo que eles têm que também respeitar o território palestino e eles não respeitam e também para a ONU. Então, assim, é tradicional isso na ONU, infelizmente, né? Acaba que é só uma resolução que recomenda, não exige. E aí, assim, eu não sei se vai ser cumprido ou não, mas é interessante do ponto de vista histórico e político, né? Ou seja, então a Rússia você não devia ter entrado, mas também, gente, vamos parar com essa história. E aí o Lula tem dito isso. Como é que você vai falar em paz se todo mundo só manda arma para lá, arma para cá? Assim não chega a paz, né? Enfim. Os Estados Unidos já começam a dizer que a China não falou nada, mas os Estados Unidos dizem que tem espiões que mostram que a China pode mandar armas para a Rússia e que isso seria uma declaração de guerra ao Ocidente. Os Estados Unidos e a OTAN são muito engraçados. Eu também acho, tomara que a China não mande. Mas assim, para a China não mandar, também os Estados Unidos, a França, a Alemanha, Israel, tem mais, Espanha, Noruega, Holanda, um monte de gente mandando arma. Canadá, Reino Unido, um monte de gente mandando arma para a Ucrânia. Ora, aí é muito cômodo também, muito engraçado até, chega a ser irônico. Os Estados Unidos, olha só, nós podemos mandar arma para a Ucrânia, vocês não podem mandar para a Rússia. Isso não vai dar certo, porque se a China resolver mandar, com os exemplos que estes outros países estão dando de armar a Ucrânia, inclusive, antigamente eles diziam que eram só armas de defesa, agora são armas de ataque também. Cara, se a China, nesse momento, se alia mais com a Rússia, e aí tem vários interesses em jogo, óbvio, não é só, é assim ou é assado, tá certo ou errado. Não é isso, entram vários interesses geopolíticos, econômicos, comerciais, enfim. Ela vai fazer. Ela não falou, isso é suposição dos Estados Unidos. E aí, já saiu também, voltaram com aquela lenga-lenga de que uma agência de informação dos Estados Unidos diz que o vírus da Covid nasceu de uma falha
em laboratórios da China e tal. Agora, curioso, no relatório dessa agência de informação, eles próprios dizem, é aspas, tá? Eles próprios dizem que esta informação é de baixa confiança. Fecha aspas. Gente, na boa, se o cara diz que é de baixa confiança, ele sequer deveria ter divulgado isso. Se o próprio cara admite que é de baixa confiança, aí divulga, para quê? Para dar notícia, para dar manchete, para dar pressão em cima da China, e aí junta tudo. A China vai mandar arma para a Rússia, e a China é a culpada da desgraça da Covid que assolou o mundo. Ah, cara, um pouco mais. Aí o Lula tá certo, tem que ter um pouco mais de seriedade no trato dessas coisas, porque senão fica um grande barata voa no mundo, né? E gente morrendo. E muita grana sendo gasta nisso. Não tem grana para cuidar do meio ambiente, não tem grana para matar a fome do mundo, não tem grana para um monte de coisa que precisava fazer. Essa questão da imigração, morreram 60, se não me engano, africanos que estavam tentando chegar na Itália, o barco afundou. Aí para essas coisas não tem grana, mas tem grana para mandar um monte de arma para cá e para lá, que não é só lá que tem guerra, né? Tudo errado, tudo errado. E aí assim, é um montão de gente errada. Eu sempre falei isso aqui, quem me escuta aqui sempre sabe disso. É um montão de gente errada. Não tem um malzinho e um bonzinho nessa história, não. Essa história, quem está metido nisso, quem está dando arma, quem está atirando, quem está jogando bomba, é tudo bandido, tudo. Enfim, a revista Time, mais importante revista do mundo, apoiou a proposta de paz do Lula. Disse que é interessante, que deve ser levado em conta, etc. e tal. Gente, hoje tem o lançamento, teve já o lançamento da campanha de vacinação contra a Covid com a vacina bivalente, que é uma vacina mais poderosa que pega todas essas mutações da Omicron e mais algumas outras. O Zé Gotinha voltou, inclusive apareceu, olha, no desfile das campeãs, apareceu num jogo que rolou em Brasília, e tá aparecendo aí em tudo quanto é lugar o Zé Gotinha, bem legal. E o Lula, diferentemente de outro, né, que eu não vou ficar falando o nome dele toda hora, o Lula se vacinou, quem aplicou a vacina nele foi o Alckmin, que é um médico, e se vacinou na frente de todo mundo, com a imprensa toda, provavelmente será capa de todos os jornais amanhã. O governo Lula, o governo do Brasil, mandou mais de 400 milhões de reais para o Rio Grande do Sul para atender mais de 300 municípios que estão fortemente atingidos por seca e escassez de água. Seca, na verdade o pessoal está evitando usar essa palavra seca porque a seca está mais vinculada ao Nordeste, mas na verdade é isso. Escassez de água, eu vi uma reportagem, não tem água para os animais, não tem água para tomar banho, não tem água para cozinhar, não tem água para nada. É seca, não tem outra palavra. E aí, mais uma vez, lembrando que o governador de lá é o Eduardo Leite, tucano, que fez forte oposição ao Lula e que se recusou a declarar voto no Lula no segundo turno. Não se sabe o que ele fez, provavelmente não votou no Lula. Acho que anulou, mas no Lula não votou, segundo ele próprio disse. Então, assim, mesmo assim, o Lula foi lá, mandou um bando de ministros para lá e o cara tá lá, fica com aquela cara de bobão, né? Pois é, eu falava mal dele, o cara tá aqui apoiando firme. Em São Sebastião, terminou o resgate dos corpos, foram 65 mortos no total, uma tragédia. Teve todo o apoio do governo federal lá para minorar a gravidade das coisas. E aí o governador Tarcísio de Freitas, todo mundo sabe, bolsonarista, raiz, xinga o Lula de tudo quanto é nome, disse que o Lula é um líder nato por toda a atuação dele e dos seus ministros lá. E aí, obviamente, os bolsonaristas estão querendo matar o Tarcísio de Freitas. A PGR abriu investigação contra o presidente do Banco Central para apurar a colaboração dele com garimpo ilegal. Eu não entendo direito essa história, tentei ler e não consegui entender direito,
mas tem uma história muito mal explicada entre um ouro que sumiu do Banco Central enfim, tem uma história confusa aí e a PGR abriu investigação. Acho que não vai chegar a nada, que com essa PGR aí não chega a lugar nenhum, mas é importante. O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou ao STJ a reabertura do inquérito das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Também, não sei se vai dar alguma coisa, mas é bem interessante. O Anderson Torres, que está preso ainda, ex-ministro da Justiça, tinha em sua casa, foi apreendido agora nesse final de semana, mais de 60 aves silvestres dentro da casa dele. Isso é proibido. Tem aves ali que estão em extinção. E, inclusive, tem uma notícia, que se apurou, não sei como, que 7 sumiram. Ou seja, 7 aves que estão em extinção, espécies que estão em extinção, sumiram da, vamos dizer assim, coleção de aves silvestres que ele tinha. E tem outras coisas que estão sendo apuradas, como exposição, inclusive parece que houve no Palácio Alvorada. Parece que o Bozo abriu o Palácio da Alvorada para uma exposição de criadores de aves silvestres, ou seja, é crime em cima de crime. Tomara que seja tudo isso muito bem apurado e muito bem punido. O Ministério da Justiça vai ajudar o IBGE a concluir o censo dos Yanomamis. Com essa confusão toda, claro, o IBGE não se sentiu seguro de voltar para lá, então o Ministério da Justiça vai botar... como é que se chama? Faltou a palavra, vai botar policiais federais para irem junto com os recenseadores do IBGE para terminar, porque é importantíssimo no Brasil inteiro, mas nesse caso dos Yanomamis, é importantíssimo que o Brasil, a União, o Estado brasileiro saiba exatamente quantos Yanomamis existem, em que idades, em onde estão localizados e etc. Lula suspendeu por 60 dias o edital de privatização do Parque Jericoacoara. Imagine, no apagar das luzes, Bolsonaro abriu um edital ia ser amanhã, dia 28, último dia de fevereiro, para literalmente privatizar, criar a criação de um parque, como tem o de Foz do Iguaçu, como tem outros. Enfim. Só que assim, o Lula não suspendeu totalmente, suspendeu por 60 dias, vai avaliar, vai analisar, vai ver que tipo de coisa vai ser feito, como vai ser feito, respeito ao meio ambiente, se as pessoas vão continuar tendo acesso às praias ou se os caras vão literalmente impedir que as pessoas cheguem lá, enfim, vai fazer um estudo e vai dar alguma resposta. Eu acho que não vai aprovar, mas tá em estudo por 60 dias. De qualquer maneira, é um avanço, né, do que fazer a toque de caixa a la Bangu e ao estilo Bolsonaro, né? E o Silvio de Almeida, gente, o ministro de Direitos Humanos do Brasil e Cidadania, fez um discurso histórico hoje na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, lá da ONU em Genebra. Aliás, eu conheci esse plenário, tem um teto todo colorido, bancado pelo governo da Espanha e feito por um artista espanhol. É bem legal. E aí lá ele defendeu claramente uma mudança de rumo do Brasil nessa história de direitos humanos, lembrando que o Brasil deixou esse conselho no governo Bolsonaro. Francamente, eu não lembro se foi a Damares que pediu para sair ou se o conselho tirou o Brasil pela desempenho sofrível da Damares nas reuniões. E aí uma das coisas que o Silvio fez, em outubro eles têm uma reunião para redimensionar esse conselho e o Silvio pediu a reinserção do Brasil nesse conselho, que muito provavelmente será aprovado. E lá ele falou claramente que o Brasil do governo atual, e daqui para frente, se Deus quiser, vai respeitar os direitos humanos para indígenas, para mulher, saiu citando negros, LGBTQIA+, a questão da Marielle Franco, que vai ser apurado o
mandante da morte dela, e por aí vai. Ou seja, o mundo aplaudindo de novo o Brasil e rejeitando esses 4 anos que passaram. Tchau. Boa semana para todo mundo. Até amanhã.